Bom, pessoal, eu vou passar uma pequena introdução, tá, do que a gente vai trabalhar, qual é essa ideia de o cristão e o conservadorismo, tá bom? Para iniciar, eu quero deixar claro o seguinte: é um curso introdutório, são aulas introdutórias. A gente vai tratar muito pouco, não vamos entrar teoricamente no que é o conservadorismo, em autores conservadores, tá? Porque isso demandaria tempo e não é bem o nosso, não é a centralidade do nosso foco, tá? Qual é o centro do nosso foco aqui? Qual é o foco principal que a gente vai trabalhar? Identificarmos se, esclarecermos, melhor dizendo, que não é só porque a pessoa pratica a fé cristã, seja ela católica ou evangélica, que ela é necessariamente uma conservadora. Então a gente vai tentar explanar um pouquinho aqui sobre o espírito conservador, tá? E onde isso entra em consonância com as normas morais, éticas e até com a própria Bíblia, com o próprio cristianismo em si, tá? Infelizmente, não vai dar para a gente trabalhar o que é o progressismo, o espírito revolucionário, que é antagônico ao espírito conservador, tá? Talvez a gente, em um outro momento, dependendo da resposta que obtivermos aqui dessa conversa, dessa proposta, né, do curso cristão, dessas aulas pequenas aqui sobre o cristão e o conservadorismo, a gente possa tratar sobre o espírito revolucionário, tá? Que é aí muito do que a gente vê na sociedade atual é fruto disso, desse espírito revolucionário que já há séculos vem transformando a nossa sociedade. E hoje nós vivemos propriamente uma sociedade pós-cristã, basicamente, tá? Por quê? Porque as pessoas pensam de uma maneira, embora elas professem a fé evangélica, a fé católica, elas pensam de uma maneira que em grande medida se opõe a preceitos que são fundamentados no cristianismo, né? E vieram aí ao longo do tempo, e vêm sendo ao longo do tempo combatidos, desconstruídos por essa sociedade pós-moderna e revolucionária que tomou conta do mundo ocidental, tá? Que tem guerreado contra as nossas tradições milenares ocidentais, tentando impor uma nova ordem social, tá certo? Então, por exemplo, assuntos como aborto, a visão e o entendimento que as pessoas têm de casamento, além de outras coisas que estão aí em voga, que estão aí sendo pregadas por uma imprensa militante, por ONGs, por partidos políticos, né, personalidades, porque não, essa galera, né, esse pessoal do que a gente diz aí show business, né, artista, cantor, gente que não tem assim cultura propriamente nenhuma, né, embora sejam tidos como personagens culturais aí, porque produz uma música, produz um filme, etc. Cultura como estudo aprofundado das raízes da nossa civilização, né, coisas pilares que nos formaram enquanto civilização cristã, eles não têm, né? Então eles opinam com base aí em conceitos da moda, conceitos da hora, né? Que são justamente esses conceitos que vêm sendo construídos ao longo de muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, e tem transformado a nossa cultura, tem combatido esses nossos pilares culturais aí, né? E o espírito conservador, ele é tido hoje em dia, né, ou conservador em si, tem sido tratado hoje em dia como sujeito. Ele é pejorativo, né? Pejorativo ser conservador. Então, você é um sujeito retrógrado, fundamentalista, você é fascista, né? Entre outras coisas aí. Você é misógino, enfim, acho que todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer. Por opiniões que você tenha,
a depender das suas opiniões, né, o politicamente correto vai te taxar disso ou daquilo. O politicamente correto, inclusive, é um efeito dessa conduta revolucionária que as pessoas vêm tendo aí ao longo de décadas, tá? Vou tentar fazer aulas de no máximo aí entre 15 e 20 minutos, ou seja, não vai dar para trabalhar muita coisa. Por quê? Não quero deixar cansativo, né? Vai ter gente que não vai gostar do tema, que vai achar que não tem nada a ver, etc. Para esse local, digamos assim, que é o local de estudo mais bíblico, da igreja, etc. Mas é necessário, né? Quem não gostar, porque realmente não entende a necessidade do assunto. Nós não vamos tratar de política propriamente, mas tem a ver, tá certo? Eu vou mostrar alguns livros que eu vou tentar trabalhar de uma maneira que também não fique maçante, mas só para, às vezes alguém se interessa pelo assunto, futuramente dá para utilizar. Bom, Política segundo a Bíblia, teólogo Wayne Grudem, tá? Não vou ler esses livros aqui, mas estou trabalhando alguns conceitos dele no que eu preparei, né, desses livros todos. Contra a Cultura, David Platt, pastor David Platt. A gente fala aqui sobre casamento homossexual, racismo, imigração, aborto, etc. Trata desses temas atuais aí. Política segundo a Bíblia é como o cristão pode agir politicamente, né? Quais os meios que ele pode usar. E aqui a gente vai tratar cristãos, não entenda cristãos como evangélicos, tá? A gente vai tratar cristãos, então é cristão evangélico e católico. Porque na base, o nosso pensamento é igual, né? Nós lutamos pelas mesmas coisas, e quando nós somos perseguidos ambos, né? Então, em países muçulmanos, por exemplo, tanto católico como evangélico é perseguido e morto, porque é cristão. Em defesa do preconceito, a necessidade de se ter ideias preconcebidas, de Theodore Dalrymple, é um inglês, se não me engano ele é psicólogo, não tenho certeza, não lembro agora, em inglês, e ele trata sobre o tema do preconceito nesse livro. Eu vou pegar algum conceito daqui. As ideias conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários, do português João Pereira Coutinho, tá? É um livro onde ele explica exatamente esse espírito conservador, o que pensa um conservador de uma maneira mais teórica. Aqui a gente vai trabalhar de uma maneira prática, tá? A Espiral do Silêncio, Opinião Pública e o Nosso Tecido Social, da Elizabeth Noel Newman, tá? Eu não vou ler tudo que está nenhum desses livros, mas eu estou tirando conceitos deles. Então eu estou apresentando, em algum momento nos quadrinhos aí, vocês vão ler alguma coisa do que estão neles, tá? E um outro livro que a gente vai usar para fundamentar algumas coisas é esse aqui, a Bíblia Sagrada, tá certo? Porque sim, há conceitos conservadores que estão fundamentados na Bíblia, e a gente vai tentar mostrar um pouco disso aqui, tá? E assim, não é que é certo porque está na Bíblia, mas acho que vai ficar claro que dentro do imaginário das crenças cristãs, o conservadorismo é um viés não só político, mas um estilo de vida, uma forma de uma cosmovisão de mundo, uma forma de se portar perante os problemas, perante as situações do dia a dia, que é mais adequada ao cristão, né? Então, existem teologias hoje que são revolucionárias, que estão num campo progressista, né, que é antagônico ao conservador, como a teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia feminista, teologia negra, teologia latino-americana de uma maneira geral, né, que vai ser uma mistura de tudo isso, né, teologia da esperança, que aí já são coisas mais antigas, anos 70, mas que ainda elas guardam resquícios dentro, principalmente, da teologia da libertação e da teologia da missão integral, que são hoje as mais fortes no catolicismo e no protestantismo. Tá certo? Então, assim, há já uma inundação de pensamentos e conceitos revolucionários, esquerdistas, progressistas dentro, né, do cristianismo de uma maneira geral, tá?
Então, a ideia de promover esse diálogo, aqui, essa conversa, esse curso, digamos assim, não vai chegar a ser um curso, mas essa introdução ao que é ser conservador é para mostrar assim para a gente que às vezes a sua opinião, né, que você tem sobre o aborto, sobre o casamento homossexual, enfim, ela é muito mais moldada por uma cultura que a gente vive atual, que é uma cultura revolucionária, do que pela base bíblica. Ou se você é contra, vamos supor, eu sou contra o casamento homossexual, tá, mas por quê? Primeiro ponto. Em segundo, será que nós temos a coragem de realmente nos portar contra? Né? Será que nós temos, às vezes, o argumento correto para usar? Né? Então a gente vai tentar trabalhar um pouco disso. Porque, e aí a gente entra nesse livro A Espiral do Silêncio, a gente vive num sistema que faz com que nós pensemos que nossa opinião não é majoritária, nossa opinião é solitária, nosso estilo de mundo, nosso estilo de vida, nossa cosmovisão das coisas é retrógrada, é ultrapassada, quando na verdade, se você, por exemplo, sentar na mesa do bar com um cara que está lá tomando a cerveja dele, fazendo um churrasquinho, jogando dominó, conversando, você vai ver que bate, né? Nesse conceito, bate. É um cara que vai olhar e vai falar, poxa, mas esse negócio aí de ter que dar bolsa para transexual, de ter que ser favorável ao aborto, não sei o quê, isso não combina muito comigo, mas sabe como é, né? O mundo evoluiu, a maioria das pessoas pensa assim, agora as coisas mudaram, a juventude, não sei o quê. E isso é a espiral do silêncio. A maioria das pessoas pensa assim, mas a gente é levado a entender que devemos ficar calados, ou devemos deixar as coisas passarem, deixar tudo como está, por uma minoria que dita as regras e tem os meios de ação. Então, há uma minoria que está infiltrada em partidos políticos, há uma minoria infiltrada em certos segmentos das igrejas evangélicas, cristãs de uma maneira geral, em ONGs, principalmente na imprensa, na mídia, né? Então é a galerinha aí que está em alta, está bombando em rede social, em YouTube, em shows aí feitos com dinheiro, verba pública, né? Então parece que assim, poxa, a minha opinião já era, quando não. E isso é a espiral do silêncio. Sobre isso a gente vai conversar um pouquinho também. Tá? Então é só uma introdução geral, ficou até um pouco mais longa do que eu imaginava. E essa vai ser a ideia que a gente vai trabalhar aí em dois ou três vídeos. Tá? Eu espero fornecer aqui bases e encorajar cada um de vocês a fincar a posição contra essa novilíngua, né? Vou explicar o que é novilíngua, que está sendo implementada. Por exemplo, termos como a família tradicional, né? Os novos padrões familiares. A gente não pode se dobrar isso. Não existe um novo padrão familiar. Existe o padrão familiar bíblico: homem, mulher, filhos. Né? O que foge disso é uma junção, é uma união, enfim, dê-se o nome que quiser. Mas matrimônio é entre homem e mulher, família é homem, mulher e filhos. O resto é uma sociedade como pode ser qualquer outra, uma empresa, enfim. E não temos vergonha de assumir isso. Se é preconceituoso, se é fundamentalista, se você me chame do que você quiser. Eu sou conservador, eu acredito nas tradições que deram certo, né? nas tradições que foram testadas com o tempo, desde que o mundo é mundo, e são coisas que estão aí, firmes e fortes. Né? Nós não sabemos no que vai dar esse monte de gente, por exemplo, injetando hormônio e mudando de sexo. Isso é uma novidade, é uma coisa que está aí, a gente não sabe o que vai ser disso daí. Então existe homem e existe mulher. E esse é o padrão que milenarmente a humanidade vem adotando. São perfeitos? Não são perfeitos. E nunca vai ser perfeito, e a gente sabe disso, porque lá no Gênesis está escrito que o homem pecou e o mundo passou a ser corrompido a partir disso. Então nada vai ser perfeito. Mas você está falando que a família é perfeita, que é tudo lindo e maravilhoso? Não. Pode existir, vão existir pessoas problemáticas que vão,
enfim, compor lares problemáticos. Mas isso não significa que a família precisa ser aniquilada, precisa ser desvinculada, precisa ser derribada, né? É isso. Então, mais ou menos é sobre isso que a gente vai tratar, tá? E, bom, esse é um vídeo introdutório. Aguarde nos próximos vídeos, a gente vai tentar mostrar isso um pouco melhor para vocês aí, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.